8 anos de espera. Depois de muito tempo, finalmente vemos o rosto de Nerona e Mu, o rei do mundo. Seria esse o indício mais forte que estamos chegando ao fim de One Piece? Quais são seus poderes? Vem comigo que nós vamos descobrir tudo isso juntos. O capítulo 1179 de One Piece, intitulado O Surgimento de Nerona e Mu, está entre nós. Esse capítulo está recheado de informações importantes, detalhes, nuances, então vou tentar trazer tudo que eu notei para vocês. Começando pela reação dos Gorosseis, com Imu querendo sair do Castelo Pangeia. Interessante ver que eles podem se contrapor às decisões de Mu, ou melhor, tentar argumentar ou aconselhar outras formas de agir. Muitos pensavam que não, eles só podiam abaixar a cabeça e concordar, mas eles são mais do que meros serviçais. Sobre o que cada um fala, nós vemos o seguinte: Garlin não se opõe nem um pouco. Warcry insistindo que os próprios Gorosseis que deveriam ir, de forma nervosa e tempestuosa. O Zoro é o mais calmo, olhando por um lado mais político e centrado também, então não se opõe. Jupiter era contra inicialmente, mas no fim entende que não há nada a ser feito, mas também passa um ar de preocupado. E por fim, Marcos Mars é de longe o que mais tem medo, quase desesperado. Mas ainda assim, é importante se lembrar de como cada um reagiu, já que, por exemplo, o Garlin virou o Gorosei ontem e já age de modo como se fosse o líder deles. Isso abre bastante margem para um futuro traidor. O Marcos Mars, tão preocupado, também chama a atenção. Por que ele tem tanto medo? Ele acha que algo de ruim pode ocorrer com Imu? Ele sabe de alguma fraqueza ou acontecimento que pode abalar o rei do mundo? São dois personagens a se prestar atenção. Seguindo em frente, quando o Garlin aparece, ele cita algumas coisas muito importantes. Primeiro, Shanrock está resolvendo a situação. Ele está condenando os Tenryubitos que aparentemente se rebelaram ou ele foi diretamente para cima dos revolucionários que estão impedindo a comida de chegar? Eu acho que tem mais chance de ser a primeira opção, mas a segunda com certeza seria mais interessante para o momento do mangá. Segundo, Garlin diz que precisa do antigo quartel-general da Marinha. Ele está referindo à antiga Marineford. Mas por que ele precisaria disso? Já temos a nova Marineford. Se relacionarmos com o tema passado, talvez os Revo tenham tomado essa antiga base. E por último, sua relação com York. A partir de um telefonema que Garen recebe, descobrimos que York está mesmo em Mare Choice, já com um laboratório novo construído, com um protótipo de Mother Flame. Se a Mother Flame for mesmo a energia necessária para a arma Uranus, como é de se imaginar, então não devemos demorar muito para vermos ela em prática novamente. Continuando o capítulo, tanto os Gorosseis quanto Imu citam que essa sequência de desatos só pode estar relacionada com a aparição de Nika. Aqui, eu enxergo que eles não estão se referindo a essa situação de uma maneira mística, de que só por ele existir tudo acontecerá a seu favor, magicamente, mas sim uma repetição do que o Mihawk e vários outros já disseram sobre Luffy. Seu maior poder é conseguir reunir aliados ao seu redor, transformando inimigos em companheiros, e assim as situações vão se desenrolando ao seu favor. Imu continua dizendo que era inevitável, e relembro de como tudo foi se relacionando para culminar na situação em que chegamos, passando por Rox D. Shebeck, ou melhor, Dave D. Shebeck, aquele que carregou a vontade de Davy Jones, Goldie Roger, dando início à grande era dos piratas, o nascimento de Shirahoshi, a reencarnação da arma ancestral Poseidon, Shanks roubando a lendária fruta de Nika, Elbaf guardando um segredo, a fruta de Nidhogg, seu usuário, Loki, partindo para o mar e causando problemas, os momentos finais de Barba Branca, reafirmando a existência do One Piece e salvando Monkey D. Luffy, aquele com a vontade de Nika. A aparição de Marshall D. Teach, o Barba Negra, filho de Shebeck, e mais um com a vontade de Davy Jones. Imu ainda se lembra do Rei Cobra falando de Nefertari D. Lily, do momento em que rasga os cartazes de Barba Negra e Luffy, pensando em Davy Jones e Joy Boy.
e como ele ainda sofre e precisa recuperar Vivi. Sobre toda essa cena, é necessário nos perguntarmos algumas coisas. Imo diz: Tu ainda persistes em fazer Mu sofrer? Quem é exatamente esse tu? Joy Boy ou Davy Jones? É só uma pessoa? Tem alguém específico que segue como inimigo central de Mu? E também, por que Mu quer tanto Vivi? É realmente uma paixão doentia pela antiga Lily? Tem algo a mais de especial? A teoria de Mu corno para Joy Boy vai ser real? Isso seria lendário, hein? Mas acho que não. Acho que seria um motivo que ainda não conseguimos relacionar. Não imagino Oda colocando o amor como motivo da loucura de um personagem tão central da obra, por mais que não é algo que me desagrade. Imu então invoca seu círculo mágico e teleporta para longe, muito longe dali. Voltando para Elbaf, os gigantes encontram um corpo de Somers, que estava tentando se juntar por completo, mas foi impedido. Junto dele é encontrado um coração de metal, e quando Zoro dá a ideia de destruí-lo, Somers gela completamente. É isso então? Só destruir o coração e o Cavaleiro de Deus deve morrer? Muito estranho, tendo em vista o quanto o corpo deles já foi destruído e eles nunca tentaram proteger seu coração. Pela cara de Somers, esse coração também não parece ser tão difícil assim de se cortar. Por mais que quem esteja diante a ele não é um espadachim comum, mas sim Roronoa Zoro. Enfim, ainda precisamos relacionar tudo isso aos poderes de Mu. Como esses contratos têm relação com o coração? Será que ele devora os verdadeiros corações e troca por outros de metal para ter controle sobre o corpo dos usuários a qualquer momento? Nesse instante, eu me lembro do incidente de Rockport, quando Law oferece 100 corações de piratas para a marinha em troca de se tornar um Chichibukai. Mas, e se na verdade, o Law fez isso já sabendo que a marinha estava interessada no coração de inimigos, para que Mu tomasse controle deles e se fortalecesse? Essa é uma teoria um pouco mais viajada, mas não diria que é de se jogar fora, já que esse incidente ainda tem alguns detalhes que não estão tão claros assim. Na Biblioteca da Coruja, Locke explica que foi ele sim que congelou, ou melhor, drenou toda a energia térmica da região, inclusive de comidas, que estão tão geladas que é impossível de se comer. Logo, o Luffy vai passar mais um tempo nessa forma idoso e fraco. Locke aproveita que a situação de certo modo está sob controle e explica que o gelo da Gun não pode ser descongelado por outro que não ser Ratatosk. Aqui fica fácil relacionar esse gelo com um dos gigantes congelados nas cavernas de Punk Hazard, que provavelmente são os ex-tripulantes da Galeila. Por que então o Ratatosk os congelou? Para preservá-los para o futuro? Foi ordem do antigo deus da guerra que estava lutando contra Nika? Bom, penso que em breve vamos descobrir o motivo para isso, já que Ratatosk deve retirar esse gelo e vamos ter um contato com um grupo muito antigo e muito importante da história de One Piece. Em outra parte da ilha, Nami observa as nuvens enquanto Zeus continua trazendo chuva para terminar de apagar os incêndios. Até que então, uma mancha como se fosse um raio negro desce do céu, destruindo o que toca e fincando no chão. Não foi somente um, mas 5 de uma só vez. É o círculo mágico, sim. Imo realmente veio para Elbaf acabar de uma vez por todas com aqueles que tanto fazem sofrer. Os moradores da ilha então escutam sons estranhos e músicas incomuns. Quem canta são casas, árvores e outras construções que foram afetadas pela grande energia do círculo mágico. Não é possível ter certeza se isso é um poder à parte de Mu ou se de algum modo ele consegue utilizar a mesma fruta de Big Mom, ou quem sabe, uma versão diferente. Essa música cantarolada lembra bastante os tambores da libertação de Luffy, mas dessa vez é sombrio e transmite medo, não esperança. Está tudo realmente caminhando para um embate lendário, onde um é exatamente o oposto do outro. Após os 5 raios negros atingirem o chão e o círculo se fechar por completo, um novo raio negro cai, bem no centro, atingindo o castelo Aurus, o castelo real do reino de Elbaf, onde Harold foi morto. Os Cavaleiros de Deus conseguiram também se teleportar. Dessa vez, não é um Cavaleiro de Deus que chega, mas Deus em pessoa. O haki do rei que esse ser emite é estrondoso. Gigantes muito distantes conseguem senti-lo, e os chapéus de palha também. Dentro do castelo, na sala do trono, Imu aparece.
ainda com seu véu negro, mas está fraco, tossindo, ajoelhado e cuspindo sangue. Talvez fosse essa a preocupação dos Gorosei. Emu se enfraquece longe do castelo evangélico. Em relação com o lendário tesouro de Mary Joyce, Emu tem algum tipo de doença? Ou talvez o fato de o lar dos dragões celestiais serem no ponto mais alto do mundo não é uma coincidência. E na verdade, Emu está se enfraquecendo por conta da proximidade com a água. Conforme se forçava, asas saíram de suas costas, e o topo de um dos lados do castelo explode. Dory, Brog e Jaru observam com atenção e preocupação, sabendo que o ser terrível que foi invocado nesse novo círculo mágico é muito mais forte que os Cavaleiros de Deus. Os próprios dois cavaleiros, Kirian e Sombers, conseguem sentir o haki de seu mestre e ficam descrentes de que ele foi pessoalmente para Elbaf. Os gigantes percebem que no topo do castelo, um ser completamente novo os observa. E depois de 8 anos de espera, finalmente nos é revelado a aparência de Emu. Pele escura, carregando uma arma longa e pontuda, sombras negras em sua volta, sendo o exato contrário de Nika, por mais que seu cabelo também seja branco. 2 chifres são aparentes em sua testa, e seu corpo está repleto de tatuagens, que mais parecem com runas antigas e mitológicas. Ele utiliza uma capa negra com um símbolo que aparenta ser a tal marca do abismo, algo que aqueles que o servem diretamente têm em sua pele após fazer um contrato consigo. Uma faixa bem longa está enrolada em seu corpo, com vários olhos e 3 caveiras. No último quadro do capítulo, vemos que ele está equilibrado bem no topo do castelo, com uma mão no rosto e sangue ainda escorre de sua boca. Seus olhos são bem comuns, muito parecido com os de Mihawk, e podem representar algum poder oculto e sombrio. Além de sua aparência, seus títulos também são lendários, à altura de um personagem tão icônico nessa obra. Estamos diante de ninguém menos que o criador do governo mundial, um dos 20 primeiros, com o poder Akuma no Mi, o rei do mundo, São Nerona Emu. E com essa revelação bombástica, mais um capítulo de One Piece termina. Essa última página trouxe muitas revelações, mas como é de costume de One Piece, também deixou muitas outras perguntas. Imagino que a maioria das pessoas esteja se perguntando a mesma coisa. O que significa esse poder dele? Ele possui todas as frutas do demônio? Ele é o próprio demônio da fruta? O que exatamente ele consegue fazer? Qual sua origem? Ele é da Terra? Um humano, um demônio, um alienígena? E como ele conseguiu um poder desse tipo? Quanto mais se pensa, mais perguntas surgem. Quase passando despercebido, o último capítulo nos avisa que não teremos capítulo na semana que vem. Então serão 2 semanas de espera para algum tipo de resposta ou revelação. Oda com certeza sabe fazer um mistério. Mas é isso, pessoal. O que acharam do capítulo? Gostaram da forma de Mu? Achei irada demais. Deixe aqui nos comentários tudo o que vocês pensam. Se gostou do vídeo, deixe o like e compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, que ajuda demais. É isso. Eu me despeço com um abraço tão grande quanto a emoção de poder acompanhar essa obra tão lendária como One Piece por tanto tempo. E até mais.